Então, para fazer essa joaninha, nós vamos iniciar com um fuxico e a linha eu coloquei na agulha dobrada. Vejam aí, então coloquei a linha dobrada, a linha dupla. Quando eu dobrar em dois, né, vai ficar uma linha bem reforçada. Vai ficar 4 linhas. E aí vou dar um nozinho na ponta. Vejam aí, ó, coloquei essas duas pontas na agulha e aí juntei essas duas pontinhas. Vou dar um nozinho na ponta, como eu falei. E aí a gente vai começar a fazer o fuxico. A medida do fuxico, eu tenho um grupo de WhatsApp onde eu passo todos os moldes, todas as medidas. Lá é uma comunidade onde vocês podem trocar ideias, mostrar sua peça, né? Você pode começar do zero, fazendo as peças que não precisam máquina, né? Não precisa ter máquina para fazer essa peça, por exemplo, essa joaninha. Então, vocês podem tirar a dúvida toda lá no grupo do WhatsApp. Então, começa esse fuxico, um ponto dentro, outro fora. Esse é o ponto alinhavo. E eu já tenho um vídeo aqui, o primeiro vídeo daqui do nosso canal, mostrando 3 tipos de pontos essenciais para quem não tem máquina e quer costurar à mão. São pontos para não só para artesanato, mas também serve para fazer qualquer tipo de costura, conserto à mão. Então, vou fazendo aí, colocando um ponto dentro e um ponto fora. Então, assistam o vídeo, caso vocês tenham alguma dúvida de quando fazer esse fuxico. Então, vou permanecer, vou fazer todo esse fuxico e volto. Antes de arrematar o fuxico, né, nós vamos encher. Então, vamos colocar enchimento siliconado aí. Quem não tiver enchimento siliconado, pode colocar algodão. Tem pessoas que usam restinhos de tecido, contanto que dê para encher espuma. Então, nós enchemos, o mais indicado é o enchimento siliconado. Então, a gente enche e bem cheinho, né? Se não der para encher com o dedo, a gente pode usar o fundo de um pincel, uma caneta para ajudar a encher melhor aí essa joaninha. Agora que ela está bem cheia, nós vamos fechar, vamos arrematar. Puxamos bem, por isso que colocamos 4 linhas, para que na hora de puxar a linha não parta. Então, deixamos bem arredondada com esse movimento. E aí vamos arrematar. Seguramos aí com firmeza e vamos dar um ponto, mais outro pontinho, e vamos puxando. Vocês veem que ela tá tão cheia que aí dá a impressão que vai ficar difícil de fechar, mas é só uma questão de jeito, né? Então vamos dando uns pontinhos aí para segurar bem, para não escapar. Então já demos 3 pontinhos, mais um, 4, e vamos fechando dessa maneira. Quando a gente vê que está bem fechadinha, bem durinha, né? Toda arredondada, pode ser arredondada aí com a mão. Então a gente arremata, porque agora não escapa mais, né? Mas o arremate é justamente para segurar esse pontinho. Então, fizemos um arremate. Então, passamos a linha por dentro do nozinho. 1, 2, 3. E aí vai ficar bem arrematado. Tá vendo?
A gente arredonda bem para ficar bem bonitinha, bem acabada. E aí a gente vem e corta o excesso de linha. Pronto, aí tá pronto o corpo da joaninha, pelo menos o fuxico já tá pronto. E com esse movimento, assim, pode ser o cabo de um pincel, aí uma ponta de uma caneta, a gente deixa o enchimento bem distribuído aí nas bordas, né? Na beira, nas beiradas. Pronto. Agora, com a linha preta, nós vamos, a linha preta também reforçada do mesmo jeito, né? Coloquei o fio duplo na agulha, depois dobrei, ficaram 4 fios. Então, eu coloco a agulha por baixo da joaninha e nós vamos fazer primeiro a cabeça, usando a linha e a agulha. Então, coloco aí por baixo, puxo a linha e aí puxo bem a linha para um lado. Aí a gente vai com um jeitinho. Então, vou fazer a divisão da cabeça dessa forma. Vou puxar, puxei a linha, coloquei a linha para um lado e aí puxei bem, voltei ao meio, né? Puxei bem, então aí ficou bem dividido um lado da cabeça. Agora, nós vamos colocar a linha para o outro lado, fazer a outra divisão. Coloco a agulha bem aí no lugar onde eu iniciei. Puxo bem, por isso que a linha precisa ser reforçada. Então, seguro bem, puxo. E agora o corpo, né? Vou fazer o corpo, eu vou para a parte de trás, entro bem no local onde eu iniciei a costura. Opa, escorregou, mas a gente reinicia aqui. Vou por trás, inicio, coloco a agulha no mesmo lugar onde eu iniciei a costura da cabeça, puxo bem, vou passar uma outra costura. E fica o corpo bem marcado, né, com a linha. Agora, para não saltar essa costura, nós vamos arrematar. Então, vamos colocar a agulha aí, passamos dentro dessa voltinha, vamos enfiar a agulha novamente, seguramos para não escapulir a linha. E aí passamos a agulha na linha, uma volta, duas voltas, 3 voltas, quer dizer, a linha na agulha, 3 vezes. E puxamos bem, né, devagar, mas puxamos, fica bem arrematado, bem forte, e assim ficou a nossa joaninha. Agora nós temos essa tira de tecido, vamos dobrar meio centímetro de um lado, meio centímetro do outro lado, como vocês já vão ver aqui. Então, e depois vão juntar os dois lados já dobrados, né? Vai formar uma tirinha, que aí depois vocês vão ver para que é que vai servir essa tira. Então, vocês podem passar no ferro, que fica mais fácil, ou vincar com a unha, assim como eu estou fazendo. Feito isso, essa tira ficou desse jeito. E agora a gente vai usar uma linha vermelha. Vou usar uma linha comum, também reforçada para aparecer os pontos. Mas se vocês quiserem, podem usar a linha da mesma cor do tecido, aí vai ficar mais discreta. Pode usar uma linha de crochê com aqueles pontinhos de alinhavo. Como eu já falei, aqui já tem esse ponto, esse vídeo ensinando os pontinhos, né? Aqui. E aí a gente vai fazer os pontinhos como vocês vão ver já já.
E eu vou fazer o ponto alinhavo até o final dessa tira. Lembrando que o link ensinando a fazer esses pontos está no primeiro comentário desse vídeo. Os pontos ficam assim, decorativos, bem bonitinhos, vejam só. E aí, ao terminar, a gente vai arrematar. Agora nós arrematamos para poder não escapar a linha, não se perder o trabalho. E aí pronto, agora vamos pintar essa joaninha. Agora que vai a parte melhor, né? Que a gente começa a decorar, fica mais linda. Então eu vou usar tinta de tecido, um cotonete, você pode usar pincel também, mas eu vou pintar com cotonete para vocês verem que dá. E a gente começa pintando e vai molhando na tinta e passando aí na joaninha. No momento de pintar o cantinho, você tem que puxar bem essa parte para poder você conseguir passar o cotonete aí nesse cantinho sem manchar a lateral, entendeu? Caso você ache que muito difícil, você pode pegar um algodãozinho e colocar no palito porque é mais fino. Mas dá para passar tranquilamente ou usar o pincel. Eu digo assim, caso você não tenha um pincel, né? Aí eu vou puxando bem a lateral para que não manche esse lado. E usando o cotonete, a gente vai fazer as manchinhas da joaninha, esses círculozinhos pretos. A gente vai usar o mesmo cotonete, vai molhando na tinta e pintando. E o resultado fica maravilhoso. Estão vendo aí? Agora eu vou usar essa tira vermelha porque eu achei que combina melhor com a joaninha. Ela é uma tira vermelha de bolinhas. A medida dela vocês encontram no grupo do WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição. Lá é uma comunidade, como eu comentei com vocês, onde vocês vão poder ter acesso a tudo, tirar dúvidas, etc. Então aí eu marquei ao meio, no sentido do comprimento, e vamos pegar uma linha, peguei uma linha dupla, porque não é necessário muito reforçada não. Que aí a gente não vai precisar puxar, é para fechar essa tira, como vocês vão ver já já, e dar um acabamento, ficar um ótimo acabamento. Então vou tornar a abrir, só marquei, vou tornar a abrir, e aí eu vou fazer essa costura, que pode ser com ponto alinhavo, ou um ponto mais reforçado, mas não há necessidade de um ponto mais reforçado, porque como eu falei, aí é simplesmente para dar um acabamento, não vai ter necessidade de puxar, nada. Então, os pontinhos vocês aprendem. Eu vou deixar aqui na descrição abaixo o link do vídeo onde vocês vão aprender esse pontinho. Ou nos comentários. E aí vocês vão fechar essa tira. Vocês vão ver aí, usando esses pontinhos. Terminando de fechar, vocês, né, puxam a linha, dão o acabamento. Vejam os pontinhos, eu alinhavo, que dá para fazer com ele. Agora vocês vão arrematar, o acabamento que eu quis dizer é arrematar, né, para os pontos não escaparem. E para dar o acabamento, a gente coloca aí a agulha e, como sempre, vamos dar uma volta, duas, três voltas e puxa aí devagarinho. Não precisa ser muito rápido não, para não embolar a linha. Com cuidado, pronto. É só cortar e está arrematado. Não solta o ponto de jeito nenhum. O acabamento fica maravilhoso. Agora vamos dobrar essa tira no local onde a gente já tinha vincado, né? Vamos dobrar ao meio também para poder ficar um acabamento maravilhoso. Que vamos fazer um fuxico, vai ficar uma flor aí de fuxico lindinha. Vocês vão ver. Para que o tecido fique juntinho, não saia do lugar, eu vou usar alfinetes. E aí vai ficar bem preso. Vamos fazer um fuxico usando
ponto alinhavo. E é como eu te falei, vocês podem aprender, se não sabem fazer fuxico, vocês são iniciantes, não sabem nem pegar na agulha, eu ensino aqui no primeiro vídeo do canal, vocês encontram o link aqui embaixo. Então, vou usar uma linha, não vou precisar usar uma linha muito reforçada, mas vou usar sim a linha dupla. E depois vou fazer esse fuxico, terminando, vai ficar uma flor maravilhosa, vocês vão ver já já. E aí, terminando, a gente puxa bem, né, fecha. O buraquinho fica bem pequenininho, né, a abertura fica bem pequenininha. E agora a gente arremata, para que a linha não escape. Então, vocês já sabem arrematar, como eu ensinei, né? É só colocar a agulha e dar uma volta, 2 voltas e 3 voltas. Puxa a linha devagarinho para não embolar e assim está arrematado. Eu só vou passar a agulha mais uma vez e passar a agulha por dentro dessa voltinha, porque aí fica bem firme. Né? Passei a agulha 2 vezes aí dentro dessa voltinha. Pronto. Agora é só você distribuir bem o franzido para ficar por igual em todos os lados. E tá feito. Ficou linda, não? Amei! E é só cortar a linha. Feito. E agora nós vamos prender aquela tirinha reservada, a branca, nesse fuxico. Então vamos prender aí com pontinhos. Para isso eu vou usar uma linha reforçada que eu já dobrei em 2 e depois em 4. Dei um nó e começo aí prender com pontinhos, como vocês estão vendo. Então vai ficar bem preso, bem reforçado para não soltar. Toda a pontinha eu prendo aí bem no meio desse fuxico. Essa parte aí próximo do meio. Então a gente vai prendendo com pontinhos até terminar. Vou utilizar essa cartela de botão de pressão. Não é aquele muito pequenininho que se usa em roupa de criança, é o maiorzinho. E ele é baratinho, vem muitos em uma cartela, rende bastante, olha aí. Podemos prender à mão, ele é muito fácil de prender. E prático, né? Prático para colocar, prático para usar. Então, vamos prender aqui, do mesmo lado, em cima da costura onde prendemos a tirinha branca. Bem aí, bem em cima da costura. De certa forma, dá até um acabamento, porque ele vai ficar bem no local onde fizemos o pontinho. E aí, passamos para um lado e para o outro. Ele é bem fácil de colocar, não tem nenhum segredo. Vejam aí. E ficou assim, bem colocado, bem preso. Vejam aí como ficou. Então é só dar o acabamento e pronto. E aí está. Agora do outro lado, para ficar bem acabado, a gente vai botar um botãozinho de borboleta, uma florzinha, o que vocês tiverem, um botão normal, que vocês tiverem aí para colocar. Vocês podem usar como acabamento. Então, para dar acabamento atrás da joaninha, que ficou um buraquinho do fuxico, vamos usar esse círculozinho que dá exatamente a medida que desse orifício, né, desse buraquinho que ficou aí atrás. Aí nós vamos colocar o outro lado do botãozinho, do botão de pressão, né? Porque não são dois lados, então nós pregamos um lá e aí nós pregamos o outro lado nesse pedacinho de tecido, que é onde vai ficar o acabamento da joaninha. Então pregamos aí, do mesmo jeito que pregamos lá do outro lado.
Agora vamos passar cola quente aqui nesse buraquinho da joaninha. E aqui já colamos a tira aí na joaninha. Vamos passar agora a cola quente para colar o acabamento. Bom, eu deixei aqui as bordas sem colar para mostrar para vocês que a gente também pode usar a cola pano. Ou a cola de silicone também serve. Eu vou usar a cola pano aqui para complementar. Agora tá bem coladinha, com um ótimo acabamento. Vou usar a tinta de tecido branca para fazer os olhinhos. E com o bumbum do alfinete eu vou molhar na tinta, já molhei aqui. E vou fazer os olhinhos da joaninha. Bem assim. Vou carimbando aí no lugar onde eu quero fazer os olhinhos com esse bumbum do alfinete. E ficou desse jeito. Eu vou deixar secar e depois vou fazer um pontinho preto. Bem, aqui está a prova que vocês podem fazer um presente, podem fazer renda extra sem precisar de máquina. Então, apareçam lá no grupo do WhatsApp, vão ter muitas peças. Eu agradeço a todos que votaram nessa peça maravilhosa, que serve para organizar seu fone de ouvido na bolsa, na mochila, onde você quiser, organizado dessa maneira. Viu que simples? Então, você pode. Se eu posso, você também pode fazer. Vem aprender. Venha participar da nossa comunidade. Beijo no coração de todos.